A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia da nossa leitura. Isso mesmo, mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura a respeito da vida de José. Se você ainda não é inscrita neste canal, se inscreva para que possamos crescer nesta plataforma. Me ajude a levar o Evangelho para um número ainda maior de pessoas. Se você recebeu este link, mas ainda não está fazendo parte desse plano anual de leitura, ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse aqui o card e você terá acesso a todos os vídeos a partir do vídeo de número 1 e poderá então, com cerca de meia hora por dia de leitura, ler comigo toda a Escritura, toda a Palavra de Deus em ordem cronológica em apenas um ano. Amém? Então é isso aí. Compartilhe também este link para que mais pessoas possam se ajuntar conosco neste plano maravilhoso e mais pessoas possam assim então ler a santa e bendita Palavra de Deus. Mas agora vamos para a leitura. E hoje, como falei, nós vamos continuar a história de José e vamos ler Gênesis capítulos 43, 44 e 45. Vamos para a leitura. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: Tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Veja só, Jacó vai ordenar então que os seus filhos desçam mais uma vez ao Egito para comprar comida. Porém, José, ainda que eles não soubessem que era José, disseram que eles deveriam voltar levando o mais jovem, no caso Benjamim, e ficaram inclusive com um de guarda ali, com um como refém, como prisioneiro, chame como você quiser, né? Como penhor, como garantia. E então Judá vai dizer: nós não podemos ir. Ele bem nos falou que se nós não levássemos o nosso irmão mais jovem, nós não poderíamos voltar, nós não o veríamos. Então, se é para voltarmos, precisamos levar o nosso irmão mais jovem conosco. Jacó não queria, Jacó temia perder mais um filho. Voltemos à leitura. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviardes, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso.
Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Veja que Jacó vai buscar tomar algumas medidas extras para garantir que todos voltassem. Além de levar o dinheiro que José havia mandado de volta, pensando que podia ter sido um equívoco, ainda vai mandar eles levarem dinheiro no dobro do valor que seria necessário e ainda presentes para que assim tivesse uma maior esperança de que todos viessem. Voltemos então à leitura. E os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, e mata rezes e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Trouxemos também outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porquanto tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão. E procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte,
porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quando puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles à cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo por que bebe meu senhor? E em quem ele bem adivinha, fizeste mal no que fizeste. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. José, na verdade, estava fazendo uma armadilha, porque José os queria provar. Isso mesmo. José mandou que fosse colocado algo para lhes incriminar. Eles, como não o sabiam, logo, sabendo que estavam justos ou achando que se achavam justos, disseram: não, aquele que tiver roubado seja morto e os demais sejam escravos. O servo, então, de José vai dizer: não, com quem estiver o cálice será escravo e os demais serão desculpados. Eles, na verdade, já sabiam onde estava. Tudo não se passava apenas de uma prova que José estava fazendo. Daqui a pouco eu explico um pouco mais para você. Vamos continuar a leitura. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais moço, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: diremos a meu senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira
contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. Nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Veja que o intuito de José era ficar com Benjamim, o seu irmão mais moço. O que José queria ver? Queria ver se, assim como os seus irmãos o traíram e o entregaram à morte, também abandonariam a Benjamim. Se, assim como eles desprezaram o que Israel, o que Jacó, seu pai, sentiria da sua morte, também desprezariam agora o que Jacó sentiriam, se eles valorizariam mais as suas vidas do que a vida do seu irmão. Mas José pôde ver então que ao menos Judá colocou a vida de Benjamim, seu irmão, e a vida de seu pai em prioridade à sua vida, o que podia mostrar a José que verdadeiramente Judá, seus irmãos, estavam arrependidos de tudo o que fizeram, ainda que se arrependeram por causa daquele mal que estava acontecendo, mas estavam arrependidos de tudo aquilo que haviam feito. Continue comigo aqui a leitura. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante da vossa face. Veja só, José compreendeu o plano de Deus. Ele entendeu que ele foi enviado ao Egito, primeiramente, ainda que traído e vendido como escravo, para que então pudesse livrar da morte não só uma nação, a nação do Egito, mas a sua própria família, os mesmos que o venderam e que o renegaram, mas também o seu pai e toda a sua descendência. José entendeu que por mais que muitas vezes não possamos compreender os caminhos ou os planos do Senhor, precisamos confiar, porque lá na frente ele tem um propósito e ele tem um plano maior. Continuemos a leitura, vamos encerrar este capítulo. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai e a vossa família, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. E todos lhes deu, a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos, e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou,
porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Glória a Deus! Que bênção, hein? Deus verdadeiramente é maravilhoso. Sim, Deus é muito bom. E muito boa também está sendo esta nossa leitura diária da Bíblia. E vamos aí juntinhos até completar um ano da nossa leitura. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu joinha, de curtir o vídeo, de compartilhar e de inscrever-se no canal se ainda não o fez. Amém? Forte abraço, até amanhã. A paz do Senhor Jesus e viva Ele! Viva Jesus!